Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 43º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 28 a 30, capítulo 7 e capítulo 8. Livro de Salmos, capítulo 43 e o livro de Apocalipse, capítulo 2. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos estudos, o ouvir um devocional aqui no nosso canal, na nossa família, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que tem nos dado. Encontra-se aqui, na palavra, no estudo da Bíblia. Devemos incentivar a leitura da Bíblia em nossos lares, na comunidade, nos grupos do WhatsApp, nos nossos parentes queridos. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento diário, a cura, a restauração, a libertação da opressão do inimigo. Neste momento, lhe convido a repetir estas palavras proféticas para o dia de hoje. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da palavra que está sendo semeada no dia de hoje. Senhor, revele para que o meu espírito, a minha alma, a minha mente, o meu coração estejam alinhados na verdade, na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em seu coração. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: Pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles.
No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Primeira praga: águas viram sangue. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Segunda praga: rãs. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos.
Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira praga: piolhos. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra. E houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quarta praga: moscas. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 28 a 30. O relato é retomado nos versículos 28 a 30, mediante a repetição de observações já feitas nos versículos 10 a 13. Se os israelitas não acreditavam em Moisés, qual a probabilidade de que o faraó creria? Como resposta, Deus reassegurou Moisés de sua capacidade de subjugar o faraó e conduzir o povo para fora do Egito. Ele até mesmo afirmou que Moisés seria como Deus sobre Faraó e que Arão seria seu profeta. Reassegurado dessa maneira, Moisés deve permanecer confiante no sucesso. A fala divina também antevê os meus sinais e as minhas maravilhas que irão dominar. Os capítulos 7 a 14. Além do mais,
há menção ao endurecimento do coração do faraó e às grandes manifestações de julgamento, mediante as quais Deus conduzirá Israel para fora do Egito. Como resultado, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Dessa forma, o cenário está preparado para o ciclo de episódios que englobam os capítulos 7, versículo 8, e capítulo 11, versículo 10. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 7, comentários sobre o versículo 5. Antes de estudarmos esta série extraordinária de milagres, temos de nos concentrar nas razões pelas quais o Senhor usou esse tipo de abordagem em seu trato com o faraó e enviou sinais como juízo à terra do Egito. É claro que seu principal objetivo era subjugar o faraó e os egípcios, levando-os a deixar os judeus saírem daquela terra. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor estava se revelando aos egípcios e também aos judeus, provando de maneira incontestável que somente Ele é Deus. Mas o povo de Israel também precisava aprender esta lição. De acordo com Ezequiel 20, versículos 1 a 9, alguns judeus começaram a adorar os deuses egípcios e, quando foram libertados do Egito, levaram consigo essas divindades. Eles arriscaram sua fé numa tentativa de agradar aos seus captores e receber um tratamento melhor. Mas como? Por outro lado, puderam abandonar o Senhor depois de todas as manifestações de seu poder? No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal. Salmos 106, versículo 7. Exposição bíblica dos versículos 11 a 12. Os milagres e as pragas também foram o modo usado por Deus para julgar os deuses do Egito e provar que eram falsos e incapazes. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mais de 80 deuses diferentes eram adorados no Egito, mas eles não puderam fazer nada para livrar a terra e o povo dos terríveis juízos que o Senhor enviou. No mínimo, os egípcios aprenderam que o Senhor era o Deus vivo e verdadeiro. O fato de os magos serem capazes de reproduzir os sinais de Moisés, a princípio deu-lhes uma perigosa sensação de segurança. Por fim, eles ficariam sem ação diante de Deus. Uma exposição bíblica do capítulo 7, versículo 14, ao capítulo 8, versículo 15. Os 3 sinais miraculosos, a vara que se transformou em serpente, a água que se tornou em sangue e a invasão das rãs, têm em comum o fato de que foram fenômenos reproduzidos pelos magos da corte do faraó. Talvez forjados seja uma palavra mais exata, porque o que eles fizeram estava mais próximo de um truque de ilusionismo. O apóstolo Paulo usou esse fato para ensinar uma verdade importante. Nos últimos dias, Satanás atacará a verdade e o povo de Deus imitando as obras divinas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 18. Jesus ensina em Mateus 13, versículos 24 a 30 e versículos 36 a 43, que Satanás é um enganador que implanta falsos cristãos neste mundo. Paulo chamou-os de falsos irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. O diabo tem um evangelho de imitação, uma falsa justiça e até falsos ministros que espalham suas mentiras. Satanás um dia será capaz até de produzir um falso Cristo, criatura que irá enganar todo mundo. Referência 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 12. E finalizando a leitura no livro de Gênesis, capítulo 7, comenta o versículo 22. Quanto mais o faraó resistia a Deus, mais terríveis os juízos contra o Egito se tornavam. As 3 primeiras pragas foram angustiantes. Imagine ver a água transformada em sangue e presenciar uma invasão de rãs e piolhos. As 3 seguintes foram dolorosas e causaram caro
ataque de mosca, morte dos rebanhos e eclosão de furúnculos. Mas as 4 últimas, chuvas intensas de granizo, nuvens de gafanhotos, escuridão sobre a terra e, por fim, a morte dos primogênitos, foram ainda mais terríveis. Quanto mais os pecadores resistem à vontade de Deus e se recusam a ouvir sua palavra, mais alto o Senhor precisa falar com eles, por meio de seus juízos. Compreendendo o capítulo 8, destaca o versículo 8. Moisés e Arão cumpriram sua promessa e o mesmo fez o Senhor. No entanto, o faraó se recusou a cumprir sua parte no acordo, que era deixar o povo judeu sair do Egito. Ele realmente não estava interessado em ajudar os israelitas, só queria se livrar da terrível praga das rãs. De maneira análoga, muitos pecadores não estão interessados em se arrepender e receber a graça de Deus. Só querem ficar livres do juízo divino. No entanto, aquele foi apenas um alívio temporário. Os piores castigos ainda estavam por vir. Às vezes, pessoas com problemas, de um modo ou de outro, suplicam e oram para que o Senhor as livre deles. Elas fazem todos os tipos de promessas ao Senhor, dizendo-lhe o que irão fazer caso as ajude. Mas, quando Ele lhes estende a mão por sua bondade, elas se esquecem das promessas feitas e até mesmo do Senhor. Uma atitude bem diferente daquela que o salmista descreveu. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldades. Salmos 66, versículos 13 e 14. Compreendendo o versículo 15, o faraó começou a endurecer seu coração quando Moisés e Arão realizaram o primeiro sinal miraculoso diante dele, assim como Deus disse que faria. Ele continuou inflexível durante toda a série de pragas. O que significa endurecer o coração? Significa ver evidências claras da mão de Deus em ação e, ainda assim, se recusar a aceitar sua palavra e se submeter à sua vontade. Pessoas de coração duro dizem, como o faraó: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Quem endurece o coração contra Deus mostra ingratidão e desobediência e não tem temor algum do Senhor ou seus juízos. Compreendendo o versículo 19, os magos frustrados viram o dedo de Deus neste milagre quando, na verdade, eram a mão poderosa e o braço forte do Senhor. Nas Escrituras, o dedo de Deus também está associado à entrega da lei, à criação dos céus e à expulsão de demônios. Todas estas são manifestações da autoridade e do poder do Senhor. Contudo, Deus não havia acabado de falar com o faraó ou julgar os deuses do Egito. O Senhor tinha outras 7 pragas para enviar e, quando elas chegassem ao fim, a nação egípcia estaria arruinada. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, versículo 31. Exposição bíblica dos versículos 20 e 21. Deus declarou guerra total ao governante e aos deuses do Egito. O Senhor enviou ainda 6 pragas dolorosas e destrutivas àquela terra e, em seguida, uma 7ª, que trouxe a morte de todo o primogênito. Ao estudarmos as respostas do faraó a essas pragas, vemos a deterioração moral e espiritual de um homem que, não se submetendo a Deus, pagou um preço muito alto por sua rebeldia. Pela misericórdia, o Todo-Poderoso estava lidando com o faraó, querendo levá-lo à submissão, pois é somente quando obedecemos ao Senhor que podemos realmente desfrutar de suas bênçãos. Com um único golpe, Deus poderia ter exterminado o faraó e a sua nação. Capítulo 9, versículo 15. Mas preferiu lhe dar a oportunidade de se arrepender. Compreendendo o versículo 21, Deus advertiu o faraó acerca do que estava por vir.
Mas é claro que o homem se recusou a acreditar na palavra de Deus e persistiu em sua desobediência. O fato de cada praga ter ocorrido exatamente como o Senhor descrevera, no tempo anunciado, deveria ter convencido o faraó e seus oficiais de que o Deus de Israel estava no controle desses eventos espetaculares. Compreendendo o versículo 22, o Senhor acrescentou um novo elemento ao anunciar que os judeus na terra de Gósen estariam totalmente livres da praga. Somente o grande Deus de Israel poderia controlar o padrão de voo de minúsculas moscas e impedi-las de entrar na região habitada pelos judeus. Compreendendo o versículo 24, assim como Deus prometeu, grande enxame de moscas invadiram a terra no dia seguinte, entrando nas casas do povo e até no palácio do rei. Alguns estudiosos acreditam que esse tipo de inseto era especialmente sagrado para o deus egípcio Yatit. Sendo assim, a praga das moscas também foi a forma de Deus desonrar mais uma das falsas divindades do Egito. E finalizando a leitura no livro de Gênesis, capítulo 8, trago uma exposição bíblica dos versículos 25 e 26. O povo de Deus hoje faz arranjos egípcios similares enquanto buscamos servir ao Senhor. O inimigo nos sugere que não é preciso se separar do pecado para servir a Deus. Não vá longe demais, o inimigo sussurra, ou as pessoas vão chamar você de fanático. A resposta de Deus é encontrada em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Tiago 1, versículo 27 e capítulo 4, versículo 4, derrubam essa proposta. Servir verdadeiramente ao Senhor significa dar-lhe autoridade sobre todos os nossos bens e todas as pessoas de nossa família por quem somos responsáveis. Não fazer isso é obedecer a recomendações bíblicas registradas em Marcos 10, versículos 13 a 16, Efésios 6, versículo 4 e Deuteronômio 6, versículos 6 a 13. Uma vez que começamos a negociar a vontade de Deus e ver como podemos chegar perto do mundo, já desobedecemos ao Senhor em nosso coração. Desejos pelo santuário. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu! Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 43, continua a oração por resgate e restauração. O realismo continua, equilibrando os problemas do presente com a perspectiva do futuro. Primeiro, faze-me justiça, pronuncia veredito a meu favor. Segundo, a menção da fortaleza e o sentimento de ser rejeitado, seguro a respeito de Deus, esgotado pela vida. Conforme versículo 9. A tua luz e a tua verdade são metáforas para um destacamento de busca e resgate. A realidade é que viver na luz de Deus e amar a sua verdade é o único caminho que nos faz atravessar as dificuldades da vida e chegar a um resultado abençoado. Observe como a proximidade vai aumentando. Monte, tabernáculos, altar, Deus. Uma completa volta ao lar, passo a passo. Exposição bíblica dos versículos 1 a 5. A força do salmista estava somente no Senhor, a rocha de sua salvação, e logo o seu desespero seria substituído pela alegria. Enquanto confia no Senhor, o povo de Deus deve se lembrar de que sua bondade e misericórdia o seguem, e a sua luz e verdade o guiam.
O santo monte de Deus refere-se ao Monte Sião, onde o santuário de Deus estava localizado, a morada de Deus. E eu finalizo a compreensão do capítulo 43, trazendo a exposição bíblica dos versículos 2 a 5. O foco do escritor não estava mais em si mesmo, em suas decepções ou nas decepções que enfrentou, mas no Senhor seu Deus. E isso fez toda a diferença. O refrão no versículo 5 não deve ser lido com a mesma voz desanimada de Salmos 42, versículos 5 e versículo 11, pois a fé no Senhor mudou tudo. Quando, pela fé, vemos a luz do rosto de Deus exaltada sobre nós, referência número 6, versículos 22 a 27, nosso semblante resplandece e fica espiritualmente saudável. Sabemos que o Senhor é por nós, que Ele irá nos livrar e nos guiar à sua cidade santa, onde iremos adorá-lo e cantar seus louvores. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmos 30, versículo 5. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca,
e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 2, compreensão do capítulo 2, versículo 1 e capítulo 3, versículo 22, a sua exposição. Apenas o cabeça da igreja, Jesus Cristo, pode examinar com precisão cada congregação e saber qual é a sua verdadeira condição, porque ele vê o interior, não só o exterior. Capítulo 2, versículo 23b. Nestas mensagens especiais às 7 igrejas na Ásia Menor, o Senhor deu a cada uma delas uma descrição acerca da própria condição. Mas o propósito divino era que todas as igrejas lessem essas mensagens e se beneficiassem com elas. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. A congregação de Éfeso havia desfrutado de uma liderança estelar: Paulo, Timóteo e o próprio apóstolo João. Mas o Senhor fez com que ela se lembrasse de que ele estava no controle do ministério, colocando cada um onde bem quisesse. As igrejas podem se tornar orgulhosas e esquecer que pastores e mestres são dádivas de Deus. Efésios 4, versículo 11. E que podem ser tirados a qualquer momento. De fato, algumas igrejas precisam ter o cuidado de adorar ao Senhor e não o seu pastor. Compreendendo o versículo 4, os cristãos em Éfeso eram um povo sofredor que, com paciência, suportava as suas aflições e trabalhava sem desfalecer. E fazia tudo isso por Cristo. Não importa como examinamos essa congregação, concluiríamos que ela foi quase perfeita. No entanto, aquele entre os candelabros via o coração dela e tinha uma avaliação diferente. Essa igreja ocupada, separada e sacrificial tinha realmente problemas de coração. Ela havia abandonado seu primeiro amor. Compreendendo o versículo 5a. Podemos servir, fazer sacrifícios e sofrer por Jesus Cristo e, ainda assim, não amá-lo de fato. Os cristãos de Éfeso estavam tão ocupados em manter a sua separação que se esqueceram da adoração.
Trabalho não substitui amor, nem pureza substitui entusiasmo. Portanto, a igreja deve ter ambos se quiser agradar a Cristo. Compreendendo o versículo 5b. Apesar dos privilégios que havia desfrutado, a igreja de Éfeso corria o risco de perder sua luz. Acontece que a igreja que perde o amor logo perderá a sua luz, por mais sã que possa ser em suas doutrinas. Virei, versículo 5, não está se referindo à segunda vinda, mas a Cristo vindo em juízo naquele exato momento. Basta constatar que a outrora gloriosa cidade de Éfeso hoje não passa de um monte de pedras e não há luz alguma brilhando nela. Compreendendo o versículo 6, os cristãos efésios separaram-se não só de falsas doutrinas, mas também da prática enganosas. A palavra nicolaíta significa conquistar as pessoas. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esta era a seita que subjugava a igreja e roubava das pessoas a sua liberdade em Cristo. Conforme 3 João capítulo 9, versículo 11. Os nicolaítas instituíram o que hoje reconhecemos como o clero e laico, uma falsa divisão que não é ensinada em passagem alguma no Novo Testamento. Exposição bíblica dos versículos 8 a 11. O nome Esmirna significa amargo e está relacionado à palavra mirra. Aquela cidade ainda é, hoje, uma comunidade ativa, chamada Esmir. A congregação de Esmirna foi perseguida por causa da fé, o que explica por que o Senhor enfatizou sua morte e ressurreição quando começou sua mensagem. Não importa que experiência o povo de Deus possa ter, o Senhor se identifica com o seu povo. Compreendendo o versículo 10, a coroa da vida refere-se à coroa do vencedor concedida nos Jogos Atléticos anuais. Esmirna era uma participante importante nos Jogos. Por isso, esta promessa teria sido especialmente significativa para os cristãos que ali viviam. O Senhor reforçou a promessa dada por Tiago, capítulo 1, versículo 12, e assegurou que o seu povo nada tinha a temer. Uma vez que as pessoas confiaram nele, elas foram vencedoras, vitoriosas na corrida da fé. Referência a Hebreus 12, versículos 1 a 3. E, mesmo que fossem martirizados, aqueles cristãos seriam conduzidos à glória, usando coroas. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 12 e 13. Pérgamo teve o primeiro templo dedicado a César e promoveu com fanatismo o culto ao imperador. Isso provavelmente explica a referência ao trono de Satanás, versículo 13. A cidade também tinha um templo dedicado a Esculápio, o deus grego da cura, cuja insígnia era a serpente enrolada no cajado. Satanás também é simbolizado como a serpente. Exposição bíblica dos versículos 14 e 15. Apesar de sua posição corajosa diante da perseguição, os cristãos de Pérgamo não eram irrepreensíveis diante do Senhor. Satanás não foi capaz de destruí-los, vindo como o leão que ruge. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas estava atacando aquela congregação com a serpente enganadora. Um grupo de pessoas transigentes havia se infiltrado na comunidade da igreja e Jesus Cristo odiava as suas doutrinas e as suas práticas. Esses infiltradores são chamados nicolaístas, grupo já descrito na carta a Éfeso. Compreendendo o versículo 17, naquela época, nos julgamentos, o juiz colocava uma pedra branca em um vaso para votar pela absolvição de um réu. Ela também era usada como bilhete de admissão em um banquete. Ambos os usos certamente se aplicam ao cristão em um sentido espiritual. Tendo sido declarada justiça pela fé em Cristo, a pessoa festeja com o Senhor agora, capítulo 3, versículo 20, e celebrará com Ele na glória, capítulo 19, versículo 6 a 9. Exposição bíblica dos versículos 18 a 29.
A mensagem mais longa foi enviada à carta localizada à menor das 7 cidades. Tiatira era uma cidade militar, bem como um centro comercial com muitas guildas comerciais. Onde havia guildas, a idolatria e a imoralidade, os dois grandes inimigos da igreja primitiva, quase sempre estavam presentes também. Compreendendo o versículo 19, os cristãos em Tiatira eram muito ocupados. Eles estavam envolvidos no ministério sacrificial para o bem dos outros. Além disso, as suas obras estavam aumentando e tinham como características a fé, o amor e a paciência. Por isso, a igreja não era ocupada de mera atividade religiosa. Exposição bíblica dos versículos 20 a 23. O Senhor tinha muito a expor e condenar na congregação em Tiatira. Obras de amor e sacrifícios não podem compensar a tolerância ao mal. Aquela igreja estava permitindo que uma falsa profecia influenciasse as pessoas e as levasse a fazer concessões. Finalizando a leitura da Bíblia e também a compreensão do capítulo 2, trago uma exposição bíblica dos versículos 25 e 26. O Senhor não tinha exigências especiais a fazer. Ele simplesmente queria que aqueles cristãos resistissem firmemente ao mal. Até que eu venha, refere-se à volta de Cristo para o seu povo, momento em que Jesus iria recompensá-lo pela fidelidade. As palavras de hoje foram semeadas para os nossos corações, para a honra e a glória do Senhor.